Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje então eu vou mostrar alguns equipamentos que a gente vai utilizar nas aulas práticas, tá bom? Eles vão ser um pouquinho diferentes dos que a gente tem no laboratório, porque eu tenho aqui em casa alguns, né, são portáteis, são mais simples, são mais baratos, então a precisão não vai ser a mesma e a maneira deles aqui também não é a mesma, né, o formato, o encapsulamento, tá? Mas as funções são as mesmas, tá? Alguns dos equipamentos que eu tenho aqui, as funções são, né, um pouquinho inferiores, né? Eles não têm tantas funções quanto os equipamentos que a gente tem no laboratório. Mas eu vou mostrar para vocês, porque daí agora nas próximas aulas que eu vou mostrar alguns circuitos montados, então a gente vai utilizar esses equipamentos. Então, para vocês terem conhecimento, né, de como eles são, do que eu estou usando, para que serve, né? Então, gente, aqui a gente tem uma protoboard, tá? Olha só, se vocês prestarem atenção, vocês estão vendo que aqui, ó, tem o positivo e o negativo. Ó, então aqui desse lado tem positivo e negativo e aqui também. Então, nas extremidades, tá? Ó, toda essa linha aqui tem contatos, tá? Então, toda essa linha e toda a linha também. Então, por exemplo, se eu ligar alguma coisa nesse terminal aqui ou nesse aqui de baixo, né? Vai estar tudo em contato. Então, tanto faz nessa linha onde eu ligar que eles vão estar todos em contato. Assim como nessa. Uma linha não está em contato com a outra. Então, sempre que a gente for ligar algum circuito utilizando a protoboard, a gente sempre vai colocar a alimentação aqui, tá? O positivo aqui no positivo e o negativo no positivo. E aqui também, assim, esse lado não está em contato com esse. Então, caso a gente queira utilizar a alimentação tanto desse lado quanto desse, a gente vai ter que colocar fiozinhos aqui. Por exemplo, ó, eu tenho aqui dois condutores, tá? E eu vou colocar eles aqui, ó, de modo que, ó, eu vou colocar um aqui no negativo desse lado e vou ligar lá no negativo do outro lado, tá? E agora eu vou pegar esse outro fio e vou ligar no positivo desse lado e agora no positivo deste. Pronto. Então agora todo esse meu lado aqui, né, todo o positivo desse lado, toda essa linha também tem contato com essa linha. Então tanto faz, né, eu posso alimentar meu circuito tanto por aqui quanto por aqui depois que eu ligar a alimentação nele, tá? Então, a protoboard, né, essa matriz de contatos, a gente vai utilizar muito ela, tá? Porque todos os circuitos que a gente vai montar aqui. Que sempre que a gente for testar algum circuito, alguma coisa, a gente utiliza primeiro aqui, né, para conferir se vai tudo funcionar. Aí depois a gente viu que tá tudo certo, aí sim a gente vai pro próximo passo, que seria fazer uma placa, então, tá? O que mais que a gente pode saber no protoboard? Que aqui no meio, né, aqui, ao contrário aqui das laterais, as linhas estão em contato, então toda a linha está em contato. Qualquer um desses 5 buraquinhos que eu colocar alguma coisa, conectar algum equipamento, algum componente, eles vão ficar curto-circuitados, tá? Um lado aqui, vocês também têm essa divisória no meio, então um lado não está em contato com o outro, tá? Então é só essa linha, esses 5 buraquinhos estão em contato, daí linha por linha. Então a gente vai utilizar isso para montar nossos circuitos, certo? Agora, quais equipamentos que a gente vai utilizar? Então, um equipamento que a gente vai utilizar muito é o multímetro. Eu tenho aqui um exemplo de multímetro. Aqui. O multímetro, né, é um equipamento da medição, tá? A gente vai utilizar ele, a gente pode medir muitas coisas com ele. Por exemplo, se a gente for olhar aqui, ó, tem um Azinho, então eu posso medir corrente. Tem um V aqui, eu posso medir tensão. Tem aqui um ON, né, então eu posso medir resistência. Aqui eu posso medir também temperatura, tá? Esse multímetro aqui me permite medir temperatura, eu posso medir continuidade, tá? Então tem várias coisas que eu posso fazer, tá? Sempre eu tenho que me atentar ao que eu vou medir. Por exemplo, olha só, se eu for medir tensão, vocês estão vendo que aqui, ó, ele tem um risquinho, então eu vou vir tirar ele aqui para ver o que eu quero medir. Por exemplo, se eu quiser medir resistência, que é aqui, eu vou ter que girar ele e colocar que eu quero medir resistência, tá? E aqui tem escalas. Então, por exemplo, vocês estão vendo, tem 200, 2K, 20K, 200K, 2 MB e 20 MB. Então, o que que é isso? Isso são escalas de medição. Então, a gente sempre tem que colocar numa escala maior do que o valor que a gente vai medir. Por exemplo, se eu quiser medir uma resistência de 100 ohms, por exemplo, não tem problema. Eu posso colocar aqui na escala de 200, porque eu vou estar medindo 100 ohms, que é menor que 200. Já se eu quiser medir, por exemplo, uma resistência de 250 ohms, aí eu vou ter que mudar a escala, porque agora, como o valor que eu quero medir é maior que a minha escala, eu não vou poder mais utilizar ela. Então, eu vou ter que trocar e colocar ali na escala de 2K. Tá? Então, sempre tentem saber, né, ter uma noção do valor que vocês vão medir pra gente colocar numa escala um pouquinho maior que esse valor. Para qualquer uma, né, da detenção de corrente, qualquer valor que a gente for medir, a gente tem que levar isso em conta, certo?
O que mais? Então, ó, esse multímetro aqui, ele tem um botão de ligar, então para eu ligar ele eu tenho que clicar nesse botão e ele ligou, tá? Outra coisa que eu tenho que prestar atenção, por exemplo, para aqui tensão, estão vendo que tem um risquinho reto e um tio aqui, um acento? Então, isso quer dizer se eu vou medir tensão alternada ou contínua. Então, no caso agora, eu estou medindo tensão contínua. Tá vendo que tem um botãozinho aqui, ó? Então, se eu apertar esse botão, ó, vai aparecer um AC na tela. Como tá aparecendo o AC, tá querendo dizer que eu tô medindo um valor de corrente alternada, de tensão alternada, né? Então, se eu for medir um valor de tensão alternada, né, eu tenho que deixar o botão pressionado, vai aparecer o AC lá. Se eu quiser medir uma tensão contínua, então eu pressiono e daí sai aquilo lá, então eu posso agora medir o valor de tensão contínua, tá? E agora vocês estão vendo que aqui tem 4 buraquinhos, tem 4 terminais? Então, dependendo do valor da variável que eu quero medir, eu vou ter que conectar aqui nesses buraquinhos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o com, ó, que seria o comum. Então, vocês estão vendo, ó, qualquer variável que for medir, eu sempre vou ter que utilizar este terminal e algum dos outros, tá? Então, no multímetro, ele vem com umas ponteiras. No caso aqui, ó, essas ponteiras, tem um dos lados que é para conectar no multímetro e o outro lado, então, é para a gente realizar a nossa medição. Então, aqui seria onde a gente vai conectar no nosso circuito, né, que a gente vai medir, e esse aqui é para conectar no multímetro. Então, a ponteira preta, né, eu sempre vou conectar aqui no comum, tá? E agora, então, depende do que eu quero medir. Por exemplo, olha só. O desenho que está escrito aqui, ó, tem um V, então se eu quero medir tensão, eu vou ligar a outra ponteira aqui. Tem um ON, então se eu quiser medir resistência, também é aqui. E aqui em Hertz, que seria a frequência, tá? Daí ele tá me dizendo aqui, ó, que o máximo é 1000 volts contínuo ou 750 volts alternado. Então, essa é o máximo valor de tensão que eu posso medir com esse aparelho aqui, tá? Já aqui do lado, ó, aqui tem 1 miliampere. E daí tá escrito aqui, ó, 500 miliampere máximo. Então, se eu utilizar, né, por exemplo, se eu conectar essa ponteira aqui, eu vou poder só medir corrente com o valor máximo de 500 miliamperes, tá? Já essa outra aqui é 20 amperes, tá? Só que tá escrito aqui, ó, 20 amperes é o máximo, porém, eu posso medir essa tensão, essa corrente por no máximo 10 segundos e a cada 15 minutos, tá? Então, o terminal que a gente mais vai utilizar vai ser esse aqui, tá? Que a gente vai poder medir a tensão e resistência. Se a gente quiser medir corrente, então valores menores que 500 miliamperes, e eu vou utilizar este aqui, tá? Então, a gente tem que saber o que a gente quer medir, né, para saber quais terminais a gente vai utilizar e também qual escala aqui, né, onde eu vou posicionar meu multímetro para eu utilizar, certo? Esse é um exemplo de um tipo de multímetro, tá, gente? A gente pode ter outros tipos também. Então, olha só, esse aqui é outro tipo de multímetro, tá? Ele é menorzinho, mas ele também, ó, vai medir tensão. Aí aqui, ó, aqui é diferente, ó. Aqui tem um campo, ó. Aqui ele só mede tensão contínua, tá? E aqui é tensão alternada, então é diferente desse aqui que eu aperto o botão. Aqui, se eu girar pra cá, então, eu vou estar medindo valores de tensão contínua. Se eu girar pra cá, eu vou estar medindo valores de tensão alternada. E esse aqui também, ó, ele tem um botão, né? Se eu deixar ele aqui no meio, ele fica desligado. Então, não tem um botão pra ligar, né? Eu tenho que deixar aqui desligado, tá? Então, ó, ele vai medir corrente também. Vai medir continuidade e vai medir resistência. Então, esse aqui mede algumas coisinhas a menos que esse. Que esse aqui, por exemplo, eu consigo medir temperatura também. Aí também, ó, aqui, ó, tem o terminal comum. Aí tá dizendo que aqui, ó, se eu ligar o comum aqui, que é o preto, tá? Então, o comum a gente sempre utiliza o preto e daí no outro a gente utiliza o vermelho. Se eu ligar entre esses dois, eu vou conseguir medir tensão, miliamperes e resistência. Então, ó, de tensão, eu vou poder medir no máximo 600 volts, tanto contínuo quanto alternado, que nesse aqui, né, era 1000 volts e 750 alternado. E de corrente, eu posso medir no máximo 200 miliamperes, tá? E ele tem esse terminal aqui, que é que nem esse aqui, só que aqui ele pode medir 10 amperes, só que no máximo por 10 segundos, tá? Então, né, são fabricantes diferentes, tá? Modelos diferentes, mas os dois servem para a mesma coisa, tá? Daí depende, lá no laboratório a gente vai ter outros multímetros também, tá? Então a gente só tem que entender como cada um funciona, o funcionamento é similar, né? Algumas coisinhas diferentes, alguns vão medir outras coisas, outros não. Alguns vão conseguir medir valores maiores, outros não. Mas é bem similar, assim, né? Como a gente vai utilizar os dois, certo? Então, além do multímetro, outra coisa que a gente vai utilizar nas aulas vai ser as fontes de tensão, tá?
Então, no caso aqui, eu tenho uma fontezinha de tensão aqui, tá? Daí agora eu vou mostrar pra vocês, então, como ela funciona, essa fontezinha de tensão. Então, essa é uma fonte de tensão. Então, aqui a gente conecta, então, a alimentação dela. No caso, a alimentação dessa fonte de tensão, tá? É aqui, uma fontezinha, tá? Que ela aqui tem a saída, então, de 15 volts e 1 ampere, tá? Então, essa aqui seria a nossa entrada aqui da minha fonte de tensão, tá? Aí ela tem todo um circuito aqui e tem a saída. Que a minha saída eu posso ver aqui, então, né, que eu tenho o positivo e o negativo. Então, tem que me atentar a isso, né? Qual é o positivo e qual é o negativo, qual é a polaridade dessa minha fonte de tensão. E ela tem um potenciômetro aqui, então, se eu mexer nesse potenciômetro, eu consigo alterar a minha tensão de saída, certo? Para a gente ver, então, como funciona essa fonte de tensão, quais os valores de tensão que a gente consegue, eu vou utilizar, então, o nosso multímetro, tá? E vou medir os valores de tensão, então, aqui da nossa fonte, né? Para ver a saída dela, quais são os valores que a gente vai conseguir ter com essa fonte de tensão. Claro que na aula lá, né, no CETISM, o nosso laboratório vai ter fontes de tensão diferentes, não vamos fazer dessa maneira. Mas essa é que eu tenho aqui, então vou mostrar para vocês como ela funciona. Então, primeiro, eu tenho que arrumar, né, a escala do meu multímetro. No caso aqui, eu sei que essa fonte de tensão não passa de 20 volts. Então, aqui na escala dele, eu vou colocar aqui para medir, né, até 20 volts. Caso eu não soubesse, era melhor eu colocar um valor de tensão maior, né? Mas como eu sei que não vai passar de 20 volts, eu vou colocar aqui 20 volts. Aí eu vou ligar o meu multímetro. E se eu ver aqui em cima, vai estar o AC, que quer dizer que eu vou medir uma forma de onda alternada, uma tensão alternada. Como essa tensão aqui da minha fonte é contínua, eu vou apertar esse botão aqui, né? Então aqui agora, ok, ele está habilitado então para medir uma tensão contínua. Eu tenho que olhar aqui embaixo, olha só. Aqui o meu terminal, ele está ligado para medir corrente. Na verdade, eu não vou medir corrente, eu vou medir tensão. Então eu tenho que trocar aqui e colocar aqui, né, que é o que a gente viu antes, que vai medir tensão, tá? E agora, então, eu vou pegar minhas ponteiras e vou colocar aqui na saída, o positivo no positivo e o negativo no negativo. Então, ó, eu coloquei, né, as ponteiras aqui no positivo e no negativo da minha fonte. E agora tá medindo aqui no osciloscópio 1,24 volts. Então, esse é o valor de tensão mínimo que eu consigo medir. Se eu for girando esse botão aqui, eu vou aumentando a minha tensão, ó. Então, a minha tensão vai aumentando até chegar na tensão máxima. Então, essa minha fonte de tensão aqui, eu consigo medir o máximo de 13,09 volts. E o mínimo, então, é de 1,24. Então, vai ser nesses valores de tensão, né, que essa fonte vai, que eu vou poder, né, ligar meus circuitos. De 1,24 até 13,09, certo? Então, os circuitos que a gente vai ver na aula vão estar entre esses valores de tensão contínua, tá? Essa aqui é uma tensão contínua, ou seja, esse valor de tensão é constante, não varia com o tempo, tá? Então, né, para eu variar, a única coisa que eu posso mexer aqui seria esse botão, que eu vou girar e vou variar meu valor de tensão aqui, certo? E aqui, então, né, tô utilizando esse multímetro para medir a tensão aqui da minha fonte. Então, gente, outro equipamento que a gente vai utilizar é isso aqui, que é um gerador de funções, tá? No CETISM isso é bem diferente, tá? Mas é o que eu tenho em casa, então vou mostrar pra vocês, só pra quando eu começar a montar circuitos, vocês saberem, né, o que eu tô utilizando. Então, para que serve um gerador de funções? Quando a gente está lidando com tensões contínuas, por exemplo, né, antes a fonte de tensão que a gente tinha, aquele valor de tensão que eu estava medindo no multímetro, ele não variava com o tempo, então era sempre aquele valor independente do tempo. Já agora, por exemplo, se eu for mexer com um valor de onda, uma forma de onda senoidal, ela vai variar no tempo, então a cada instante de tempo ela vai ser um valor diferente. Que nem se a gente fosse medir a forma de onda da nossa tomada, por exemplo, ela é uma senoide, então a cada instante de tempo ela vai variar o valor. Então, esse equipamento aqui, ele serve para gerar formas de ondas diferentes, tá? Como ele funciona? Bom, esse que eu tenho aqui no caso, eu preciso ligar ele então numa fontezinha. Aqui eu tenho uma fontezinha que eu ligo na tomada, né? Que daí ela me dá uma saída aqui de 9 volts, tá? Então, eu conecto aqui. Eu conecto aqui e ligo essa outra ponta, então, na minha tomada.
Então, eu conectei, né, aqui na tomada lá aquela fontezinha, certo? Então, para eu ligar, eu aperto esse botão vermelho aqui e eu liguei. E daí aqui ele está dizendo, então, que forma de onda ele vai reproduzir aqui na saída e a frequência. Então, isso eu consigo variar, a forma de onda e a frequência. Nos geradores de funções que a gente tem no laboratório, a gente também vai conseguir variar as formas de onda e a frequência, tá? Então, aqui no caso, ele tem 5 botões, tá? Esses de cima e de baixo aqui, eu consigo variar qual é a minha forma de onda. Então, se eu mexer aqui, ó, eu consigo, por exemplo, uma forma de onda senoidal, uma forma de onda quadrada, uma forma de onda triangular, tá? E aqui é frequência, então se eu variar esses botões aqui, direita e esquerda, eu consigo variar a minha frequência, ó. Então, vejam que eu consigo aqui diminuir ou aumentar a minha frequência, tá? Que os aparelhos que a gente tem no laboratório, a gente também consegue fazer isso, tá? Quando eu clicar aqui nesse botão do meio, Start, então eu vou fazer com que essa forma de onda vá aqui para minha saída, tá? E aí, eu não vou conseguir variar mais nem a forma de onda, nem a frequência, porém eu vou poder mexer nesses dois botõezinhos aqui. Esse primeiro botão, né, ele gira e eu consigo variar então a amplitude da minha forma de onda, que seria o valor máximo dela, eu consigo aumentar ou diminuir esse valor. Aqui eu consigo aumentar a amplitude até 8 volts, tá? Então 8 volts positivos e 8 volts negativos. E aqui o offset, ou seja, qual seria o valor de tensão, né? Se eu quero ter algum offset, por exemplo, se eu quero que a minha forma de onda ela tenha 8 volts para cima, né? Positivos e 8 volts negativos, ou se ela seja totalmente positiva, tá? Então eu vou variar aqui no offset, tá? E aqui na saída, então, eu vou utilizar essa primeira aqui, que é o DDS, eu vou conectar um cabo, que o cabo, né, é o mesmo que vocês vão utilizar no laboratório, que é esse cabo aqui, tá? Então, nessa ponta aqui, eu vou conectar, então, aqui, tá? E essa outra ponta aqui eu vou ligar no meu circuito, que é o positivo e o negativo, certo? Então, quando eu utilizar o gerador de funções, eu vou estar ligado esse cabo aqui na saída dele, né? E eu vou conectar essas duas pontas aqui, né, no meu circuito, certo? Aí agora assim, ó, como é que eu sei? Se eu pegar, por exemplo, o multímetro agora e ligar aqui, eu vou ver um valor, mas eu não vou saber, por exemplo, esse valor ele vai estar variando no tempo, tá? Então, para agora eu ver essa minha forma de onda, eu vou precisar utilizar um osciloscópio, que é um aparelho que nos mostra, então, como essas formas de ondas variam no tempo. Esse aqui é um osciloscópio. No caso, esse aqui é o que eu tenho aqui em casa, então ele é portátil. Normalmente os do laboratório, eles já têm uma tela. Esse aqui não tem tela, então eu tenho que ligar ele no meu computador. Então a tela do meu computador que vai ser a tela do osciloscópio para eu ver essas formas de onda. Então como ele funciona? Este aqui, ele tem um botão aqui, então, né, eu conecto aqui um cabo USB, tá? Então, eu vou conectar esse cabo aqui, vou conectar aqui no osciloscópio e outro eu conecto no meu computador, que daí, então, essas formas de ondas vão ser reproduzidas lá no meu computador. E na outra ponta dele, então, eu tenho duas saídas aqui, ó, que são saídas que eu conecto uma ponteira. E aqui tem as saídas digitais. As que a gente vai utilizar agora são essas saídas aqui. Essas saídas são semelhantes a um osciloscópio que a gente tem no laboratório. A ponteira, então, que a gente vai conectar nesse osciloscópio vai ser essa aqui, ó. Então, ó, essa aqui é o lado que a gente vai conectar aqui no osciloscópio. E depois, então, do outro lado, temos esses dois terminais, tá? O positivo e o negativo, tá? Essa ponteira é igual a que a gente vai utilizar no laboratório, tá? Então, olha só. Essa aqui é uma garrinha, né? Então, a gente aperta ali e pega. E essa aqui, ó, se eu puxar para baixo, então vai aparecer ali o terminal. E eu também posso tirar essa parte de cima, ó. E daí vai ficar, então, uma pontinha aqui que eu posso encostar, tá? Então, o que eu quiser medir, né, os valores de tensão que eu quiser medir, eu vou conectar, né, entre essas duas garrinhas e eu vou estar, então, vendo a forma de onda que vai estar passando por aquele componente ou o que seja que eu estiver medindo, certo? Eu vou conectar ele agora ao meu computador e daí eu vou mostrar para vocês, então, a tela e daí eu até vou mostrar as formas de onda que estão geradas ali no nosso gerador de funções. Então, quando eu conecto o osciloscópio no computador, então essa é a tela que aparece, tá? No caso aqui, vai ser a tela do meu computador. No laboratório, a gente já tem um equipamento com a tela. Então, a gente não vai ter, né, não vai ter que usar computador nem nada. Mas as configurações aqui são as mesmas. Então, vocês podem ver aqui que aqui tem, né, eu estou utilizando o canal 1. Então, eu conectei aquela ponteira de tensão que eu mostrei para vocês no canal 1, tá? Por enquanto, eu não estou medindo nada. Então, ela está aqui em 0 volts. Ó, eu consigo alterar a posição dela. Que no osciloscópio também vai ter um botão que eu vou conseguir alterar essa posição dela aqui. Aí se a gente ver aqui, ó,
no caso aqui, ó, eu habilitei o canal 1, tá? E o canal 2 está desligado. Aqui eu tô apertando esse botão, mas lá no osciloscópio, né, que a gente vai ter na aula, também é só apertar um botão para habilitar ou desabilitar, né, os canais. E aqui vocês estão vendo que está escrito 2 volts, e daí tem 5, 10, 20, 50. O que será que é isso? Então, vocês estão vendo que tem linhas aqui na horizontal, né, tem quadradinhos. Então, esses quadradinhos aqui são para a gente identificar, né, o que a gente está medindo. Então, por exemplo, como aqui essa escala está em 2 volts, quer dizer que a cada quadradinho, a cada linha dessas eu tenho 2 volts. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6 e 8, por exemplo. Por que eu preciso saber disso? Por exemplo, se eu colocar em 5 volts, então 5 volts seria 5, 10, 15 e 20. Se eu quisesse medir um sinal agora que tivesse uma amplitude maior que 20 volts, por exemplo, ele ia cortar, né? Ele não ia aparecer na minha tela toda. Então eu teria que mudar a escala, aumentar essa escala para que o meu sinal aparecesse. Então quando a gente for medir alguma coisa, a gente tem que ter um pouco de noção, então, de qual é o valor de tensão que a gente está medindo para a gente arrumar a nossa escala aqui, né? Se for um sinal pequeno, eu não preciso de uma escala de 10 volts, eu posso colocar 2 ou até mesmo 1 volt por divisão aqui, tá? Então eu teria 1, 2, 3 e 4. Aqui eu conseguiria medir um sinal de até 4 volts, né? Ele caberia na minha tela. Já agora na vertical, aqui no eixo Y, é a nossa escala de tempo, tá? Então também, ó, aqui tem essa divisão, ó, de 1 microsegundo, 2 microsegundos, milissegundos, aqui tem microsegundos, tem segundos também, essa escala de tempo, tá? Então agora também, a cada linha aqui, a gente tem 100 microsegundos, então daqui até aqui tem 100, 200, 300, 400, 500, tá? Para isso eu preciso saber qual é o período e qual é a frequência da minha forma de onda. Tá? Porque eu tenho que ter, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10. Então 10 vezes 100 micro, aqui eu tenho 1000 microsegundos aparecendo na minha tela. Se eu tivesse um sinal que tem um período maior que 1000 micro, eu não vou conseguir ver um período completo dele, um ciclo, né? Então eu teria que pegar e aqui aumentar essa minha escala de tempo, para que eu consiga enxergar pelo menos um ciclo do meu sinal na tela, tá? E aqui do lado esquerdo, então, tem algumas medidas, tá? Que aqui, por exemplo, claro, eu posso utilizar nessas linhas de guia aqui para eu entender, para eu saber qual é o valor de tensão do meu sinal, qual é o período, qual é a frequência, mas o próprio osciloscópio já mede isso pra gente também. Então, ó, por exemplo, aqui eu posso colocar para medir o período, para medir a frequência, eu posso medir qual é o valor máximo de tensão, qual é o valor pico a pico, qual é o valor RMS, qual é o valor médio, tá? Vai tudo aparecendo aqui embaixo. No osciloscópio laboratório também tem funções, né, para fazer medidas, certo? Agora eu vou então pegar o nosso gerador de funções e vou conectar ele aqui no meu osciloscópio, tá? Então primeiro eu vou colocar para medir, ó, uma forma de onda triangular de 560 Hz. Então eu vou habilitar aqui. Olha só, estou medindo a minha forma de onda aqui na tela. Vocês estão vendo que está um pouco ruim de identificar a forma de onda, porque a nossa escala de tempo está muito grande, então eu posso pegar aqui e diminuir minha escala de tempo. Ó. Então agora eu vejo menos ciclos, né? Fica melhor de eu entender qual é a minha forma de onda. Então aqui, por exemplo, eu posso variar aqui no meu gerador de funções a amplitude do sinal. Olha, vocês estão vendo que agora essa escala está ruim, porque eu não consigo ver toda a minha forma de onda, então seria melhor se eu aumentasse a minha escala. Ó, ainda não ficou tão bom, então vou colocar aqui em 5 volts por divisão. Ó, agora eu consigo enxergar. Então, ó, aqui eu posso aumentar a amplitude do meu sinal. E o botãozinho de offset, ó, eu faço com que, por exemplo, eu possa deixar meu sinal todo positivo ou todo negativo. Ele está cortando aqui porque esse é o limite de tensão do meu gerador de funções, tá? Se eu quiser que o offset seja zero, então eu só tenho que tentar deixar o meu sinal a mesma parte negativa e positiva, tá? Então a mesma parte que vai para cima tem que também estar para baixo, que daí o offset vai ser zero do meu sinal, tá? Então, ó, por exemplo, aqui tá medindo que a frequência do meu sinal é 560 Hz e o valor pico a pico dele é 10. Se a gente vê, ó, como a nossa escala aqui tá com 5 volts por divisão, então aqui eu tenho 5 e é verdade, ó, o valor de pico é 5, se eu ver daqui até aqui, eu tenho 10 volts então, tá? Também tá medindo o meu período aqui, de 1,78 milissegundos, que seria o inverso da minha frequência, certo? Então essa é a forma de onda triangular. Até se eu mostrar para vocês aqui, então, no gerador de funções, ó, tá medindo um valor triangular. Eu posso agora modificar.
Por exemplo, agora eu vou colocar para medir um valor quadrado e vou colocar uma frequência de 60 Hz. Então, ó, habilitei. Então, aqui, ó, medindo um valor quadrado, uma forma de onda quadrada de 60 Hz. Ó, vocês estão vendo que a gente não está conseguindo ver a forma de onda? Por quê? Porque agora a minha escala de tempo está muito pequena. Então, agora eu tenho que aumentar a minha escala de tempo. Ó, agora sim, estou conseguindo enxergar. Então, ó, a frequência é 60 Hz, agora mudou, então trocou o período também. E eu posso agora, por exemplo, mudar a amplitude do meu sinal, ó. Então aqui, ó, se eu colocar aqui em 2 volts, por exemplo, ó. Então, ó, eu tô com 2 volts por divisão. Se eu fosse só olhar aqui pelas linhas, ó, então teria 2, 4, 6. Então eu tenho 6 volts aqui, o valor de pico. O valor de pico a pico, ou seja, deste valor aqui até este aqui de baixo, então é 12 volts. Se a gente for olhar aqui, ó, tá dando 12,5. Porque tem esses ruídos aqui no nosso sinal também, tá? Se a gente quisesse ver a frequência, então, né, o período, por exemplo, olha só, eu posso, se eu quisesse agora, né, analisar essa escala vertical aqui, né, que seria a escala de tempo, olha só, eu tenho 5 milissegundos por quadradinho, por linha aqui, né, e aqui dentro da linha tem 5 divisões, tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, se eu começar daqui, eu tô quase numa, então é um pouquinho menos, mas eu vou considerar que tá aqui. Então, ó, eu vou ter 5, 10, 15, aí, ó, 16 e um pouquinho, ó, quase 17. Então, o meu período vai ser de 16,7 aqui milissegundos, tá? Se eu olhar aqui, ó, realmente o período é 16,7 milissegundos. Então, eu posso tanto interpretar, né, esse valor pelas divisões aqui, quanto eu pegar e colocar, né, habilitar a medida aqui e eu ver quanto o meu osciloscópio vai estar medindo isso, certo? Então, o osciloscópio serve para a gente enxergar essas formas de onda, né, enxergar o comportamento delas em relação ao tempo, como elas variam com o tempo, tá? Só outra forma de onda, então, aqui, eu posso agora, ao invés da forma de onda quadrada, eu vou colocar a forma de onda senoidal, vou colocar a frequência para 260 Hz. Então, ó, se vocês verem aqui no meu gerador de funções, é uma forma de onda senoidal de 260 Hz. Se a gente for ver aqui, então, sim, é uma forma de onda senoidal e a frequência aqui, ó, 260 Hz, tá? Posso variar a amplitude aqui no gerador de funções, ó, tá? Ó, lembrem que isso que eu tô... Vou só diminuir um pouquinho a escala de tempo, tá? Isso que a gente está medindo aqui é tudo que eu estou utilizando o gerador de funções para gerar sinais, não é nada do osciloscópio. O osciloscópio só está medindo esse valor, mas toda essa variação que eu estou fazendo com o meu gerador de funções, tá? Aqui no caso eu só mudei a escala, estava em 2 volts, como esse valor é um valor pequeno, eu coloquei 1. Então tem, ó, 1, 2, quase 2 volts e meio, né? Um pouquinho menos de 2 volts e meio aqui, tá certo? Então, para isso que serve o multímetro, para a gente enxergar essas formas de onda. Por quê? Por exemplo, quando eu vou fazer circuitos com formas de onda senoidais, com formas de onda quadradas, eu quero saber como é o comportamento daquela forma de onda. Assim, quando eu vou montar um circuitinho, por exemplo, eu sei que forma de onda eu quero no final. E eu sei mais ou menos qual deveria ser a forma de onda em cada componente. Então, eu utilizo o osciloscópio para eu ver se esse meu circuito está se comportando de forma adequada. Se, por exemplo, eu teria que ter um sinal quadrado num resistor, eu vou lá e meço, né, esse sinal com o osciloscópio. Caso não seja quadrado, seja, sei lá, senoidal, eu sei que tem algum problema. Então, a partir disso, né, eu pego o meu osciloscópio e vou medindo as formas de onda em cada componente e eu sei se o meu circuito está funcionando adequadamente ou se eu tenho algum tipo de problema no meu circuito e eu consigo até localizar, né, esse problema. A gente tem ponteiras de tensão, que é essa que eu estou utilizando. Tem também ponteiras de corrente, que no caso eu não tenho aqui. No laboratório a gente tem algumas, tá? Então, quando a gente for pro laboratório, eu posso mostrar para vocês também as ponteiras de corrente. Mas agora aqui só temos as ponteiras de tensão, tá bom? Certo, pessoal? Então, esses são os equipamentos que eu tenho aqui. São os mais comuns que a gente vai utilizar no laboratório também. E agora, então, vocês já conhecem eles, já sabem como eles funcionam. A partir de agora, né, quando utilizar eles, vocês já vão saber para quê, né, por que eu estou utilizando, como é feito, como é seu funcionamento.
tá bom? Qualquer dúvida que vocês ficarem, né, em relação a esses equipamentos, só me mandem mensagem que a gente conversa e esclarece essas dúvidas, tá bom? E era isso então.